Ele é o maior culpado por esse momento conturbado que está vivendo o time? Não acho. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ele tem responsabilidade. Né? Tem responsabilidade no uso da estratégia. Quando ele monta um time pragmático para jogar contra o Defensa e Justiça em 2 jogos, para jogar contra o Flamengo, no Flamengo quase deu certo. Contra o Defensa e Justiça não deu. Existem meios e meios de você conquistar a vitória. Não é a maneira com a qual eu concorde, não é aquela que eu admire. Mas, ao mesmo tempo, foi a maneira que ele ganhou Libertadores, que ele ganhou a Copa do Brasil. Né? Então, surtiu efeito em determinado momento. Agora não está surtindo. Mas aí você dizer que ele é o maior responsável? Não, claro que não. Para mim, não é. Flávio Prado. Eu acho absurdo dizer que ele é o maior culpado pela conquista da Libertadores e pelo momento que o Palmeiras vive. Nem uma coisa nem outra. Ele tem uma parcela, acho que relativamente pequena na Libertadores e praticamente nenhuma agora. O Palmeiras disputou quatro torneios, 2 realmente importantes, que é a Libertadores e a Copa do Brasil. E 2 que, tem importância, mas não é nada do outro mundo. Ele ganhou os 2 mais importantes e perdeu os 2 menos importantes. Tá tudo certo. Conturbação vem de fora para dentro, é ano político no Palmeiras e tal, nada a ver. A responsabilidade dele é a mesma da Libertadores, ou seja, muito pequena. Não dá para você... E outra coisa, não sei o que pensa o Flávio, mas imagino já a resposta, deve pensar de maneira parecida. Jogando dia sim, dia não, mudando o time, não dá para você ter muita... Não dá para você considerar, por exemplo, esse resultado de Palmeiras e Botafogo e Ribeirão Preto. Sinceramente, eu descarto. Talvez o jogo contra o Flamengo, talvez não, com o jogo contra o Flamengo vale como referência, e o Palmeiras não foi mal. O jogo contra o Defensa e Justiça na final da Recopa vale como referência, o Palmeiras foi mal. Mas acontece, tem dias que você está inspirado, tem dias que você está um desastre e o Palmeiras está oscilando muito. A gente não pode esquecer também, Flávio, que é início de temporada. Jogadores acabaram de voltar, não estão na plenitude física, então... Você lembra qual foi a primeira pessoa que falou que o time ia cair de produção por causa de jogar dia sim, dia não? Quem? O Abel Ferreira. Ele falou, é impossível, não dá para treinar, não dá para fazer nada. O cara tem que ter o mínimo de condição física. Mas todos, né? Todos. Sim. E está todo mundo jogando mal, os jogos estão muito feios. O São Paulo ele tem só uma competição, então, por enquanto, né? Então tá valendo para ele essa situação. Realmente, eu não vi o jogo ontem. Mas a gente tá no mesa, né? Tudo indica que até pelo Mesa Redonda ter mantido a sua audiência bem alta, acho que o jogo não foi lá essas coisas. E isso me preocupa, porque realmente eu fico lembrando de uma grande atuação do Palmeiras, recente, que foi o jogo contra o Santos, aquela final da Libertadores. Foi uma atuação sublime, foi espetacular, gente. O Palmeiras joga mal faz tempo, o jeito de jogar do time, desde o tempo do Luxemburgo. Tudo. Aí assim, não é que querem que jogue bem ou mal, querem que ganhe todas. Aquele jogo contra o Santos foi horrível, foi uma das coisas mais feias dos últimos tempos. E ganhou e virou um jogo épico. Então calma, né? Até para não parecer que tem... predileção por estrangeiro, as mesmas críticas que eu fazia ao Vanderlei Luxemburgo, eu faço agora ao Abel Ferreira. É inacreditável como um elenco como o Palmeiras, que é o melhor elenco do país, ou está entre os 3 melhores elencos do país, não consegue? Seja incapaz de propor o jogo. Jogava mal com o Filipão, jogava mal com o Mano, jogava... Sabe quando o Palmeiras... A última vez que o Palmeiras jogou com uma cara um pouquinho melhor? Contra o Roger. Corinthians. Com o Roger. Com o Roger. Sim. Depois daqueles 3 joguinhos com o Cebola e tal. Mas o time teve um jogo com o Abel que foi contra o Corinthians que o Palmeiras foi bem também. Teve um outro momento, o jogo do River lá na Argentina. Mas o jogo contra o Flamengo também foi. Foi um bom jogo. Mas quem propôs aquele jogo foi o Flamengo. Isso, claro. então. Porque se dependesse do Palmeiras, ia ser igual aquela final contra o Santos da Libertadores. O Palmeiras teria que criar um novo jeito de jogar e não é jogando dia sim, dia não que vai conseguir fazer. É difícil. Para passar férias lá, né? Então, direto para o Allianz Parque. Silvestre está lá em frente ao muro, agora devidamente pintado, mas que foi alvo da revolta de alguns palmeirenses, né, Silvestre? Conta tudo pra gente. Como é que tá o clima por aí? Boa noite. Boa noite, Michele. O Abel atravessou o Atlântico e eu atravessei a rua Palestra Itália. Estou em frente ao Allianz Parque. Aliás, a minha mãe, querida mamãe, Dona Inês, tomou a 2ª dose da Coronavac hoje aqui no campo do Palmeiras. Yes! Mas eu tô nesse local para falar de futebol, em frente ao Muro das Lamentações. Oh, meu Deus!
Pô, viu, Guto? Meu assistente falou, pô, é o Muro das Lamentações verde. E tá pintadinho já, Michele. Agora, falando sério, depois daquela pichação de sexta para sábado, de alguns ou de algum vândalo, Palmeiras prontamente já pintou tudo de verdinho aqui, a pedido do Abel Ferreira. A gente viu na reportagem já ele falando sobre essa pressão, que muitas vezes é criada pelo próprio Palmeiras, né? Como o palmeirense é doente pelo time, às vezes perde um pouco o ponto e a passada. E apesar da gente já ter ouvido um pouquinho do Abel, eu acho interessante mostrar mais um pouco do que ele disse ontem na coletiva após o empate do Palmeiras no Campeonato Paulista com o Botafogo em Ribeirão Preto, falando desse tema, dessa pressão, da pichação. Toca, aperta o botão aí, diretor, coloca o Abel para falar. Eu quero deixar aqui um aviso para toda a gente. Quando eu for o problema do clube, quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema do clube, da mesma maneira que demorei um dia a decidir vir para aqui. Quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos esses todos os problemas, mas eu prefiro valorizar todo o apoio que tivemos hoje. Obrigado, equipa, obrigado, professores. Como eu disse antigamente, as pessoas têm pouca memória. Mas eu gosto de futebol, é disto que eu vivo. Infelizmente as pessoas valorizam a parte negativa. Não tem problema nenhum, podem pintar o que quiserem, podem xingar o que quiserem. A gente vai lá outro dia e pinta, e lava, e põe outra vez verde. Eu só quero que esses sócios que escrevam o que quiserem, que se lembrem um bocadinho do trajeto que estes jogadores fizeram, que este treinador fez e que esta equipa fez, porque isto, nós temos que pensar todos muito bem. Tem que pensar o presidente, tem que pensar os jogadores, tem que pensar o treinador, e temos que pensar todos que somos um. E se só somos um quando ganhamos, então vamos ter que repensar o nosso lema. Só para dar um subsídio aí para vocês no estúdio, o Abel Ferreira andou reclamando de calendário, disse que não fala mais disso e reclamou também publicamente porque gostaria de reforços. O Palmeiras está tentando ainda o Ademir, que é o pontinha lá do América, está tentando o Castelhanos, que é um atacante que joga nos Estados Unidos, ainda não teve sucesso, vai contratar em definitivo o Alain Pereur, mas o tal do centroavante, que é a peça que mais falta aí para o Abel poder compor melhor esse elenco, ainda não chegou, e o diretor executivo, o Anderson Barros, hoje deu as caras e disse que o Abel faz parte de todo o processo de planejamento, que ele está a par de toda a situação e que reforços virão pontuais na medida do possível. Tá certo. O Celso, você acha que o Abel... Bom, eu acho que ele tá certo de parar de falar isso de calendário. Eu acho que alguém deu um toque nele, falou, calma, Abel, vamos menos, vai de boa. O que você acha? Porque não vai mudar. Não vai mudar. Ficar falando, não e vai o Palmeiras mudar, aceitou, né? Não... Acho assim, você pode discordar de algo, você pode jogar a sua ideia e pronto, e as pessoas que são responsáveis por isso... Toda vez que tá falando... Que lutem agora. Você ficar repetindo algo que você sabe que não vai mudar é gastar energia à toa. Então, o calendário, ok, a sua virada a página. A questão das pichações, independentemente do estilo de jogo do Abel, de eu não concordar com a estratégia e tudo mais, eu respeito, né? Eu me lembro que o Filipão em 2002 foi muito criticado pelo esquema com 3 zagueiros e 2 volantes e ganhou a Copa do Mundo. Poderia ter sido mais fácil de uma outra maneira? Não sei, mas ganhou. E desse jeito ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão da Copa do Brasil. E aí você vê pichações assim, parece que o Palmeiras de repente, com todo respeito ao São Paulino, tá? Mas parece que é o São Paulo que não ganha nada desde 2012. Faz o quê? Um mês que foi a Libertadores? Um mês e pouquinho? Um mês e pouquinho, Flávio. Foi janeiro, né? Janeiro, né? Fevereiro. 2 meses. Parece que não ganha nada faz 10 anos. Você sabe uma das razões de eu defender técnico estrangeiro? É essa independência dele. Porque o cara daqui, eu entendo, o local de trabalho dele é aqui. Se o cara der um chilique aqui, ele vai se indispor com todo mundo e não vai ter onde se recolocar. Então o cara é obrigado a jogar o jogo e tal. Você viu que ele falou, se eu sou o problema, um abraço. É isso aí. Pega o avião, que não precisa ser nem o da Dona Leila, ele pega um voo normal e vai embora. Não vai faltar tudo certo. Ele não veio aqui para ser xingado, para ser maltratado, para ser ofendido. Ele veio para fazer um trabalho que ele está impedido de fazer porque não dá para fazer com o calendário que o Brasil tem. E começar a encher muito o saco dele, ele vai embora. Você vai dizer, o Palmeiras não vai acabar se ele for embora? Provavelmente a carreira dele também não. Então, tá tudo certo. Ué, não tem, sabe? Não tem que ficar muito discutindo, batendo boca com torcida e tal. Ele não veio aqui para isso.
É. Bom, que anda rondando o Palmeiras, quarta-feira tem jogo importante e tem muita gente fora, né, Silva? Tem sim, Michele. O Palmeiras já viajou para o Peru nesta tarde. Estreia na Libertadores quarta-feira contra o Universitário. O jogo será à noite. Hoje pela manhã teve treino na academia de futebol. Boas notícias, o Rafael Veiga, que foi poupado das últimas partidas com algumas dores, assim como o Gabriel Menino, trabalharam normalmente. É possível que eles voltem ao time, mas ainda são tratados como dúvidas, assim como o Zé Rafael, que também está com dor no tornozelo. Lucas Lima machucado está fora. O Gabriel Veron com uma nova lesão na coxa. Que coisa, né, o Veron? Não consegue emplacar esse menino, que é muito bom jogador. Deve ficar ausente de toda a fase de grupos do Palmeiras na Libertadores. Deve perder os 6 jogos iniciais do Palmeiras na Libertadores, assim como eu falei do Rafael Veiga, já falei o Gabriel Veron, né? Exato, perdão. E o Matias Vinha, lateral esquerdo, que foi expulso na final da Recopa Sul-Americana, vai cumprir a suspensão automática nesse jogo de quarta-feira. Não encara o Universitário, estreia do Verdão na Liberta. Palmeiras em busca do tricampeonato, direto do Muro das Lamentações. Alexandre Silvestre, para o Gazeta Esportiva. Valeu, Silvestre. A situação do Palmeiras é muito semelhante à do São Paulo. Joga no Peru com o adversário. Acho que o Universitário é um pouco mais tranquilo para o Palmeiras que o Sporting Cristal para o São Paulo. Confesso que eu não conheço bem os times, não vou ficar chutando, não, mas a situação do São Paulo é mais tranquila no todo do que a do Palmeiras, né? Mas os dois devem trazer bons resultados de lá. Qual adversário é melhor, você falou? O do Palmeiras? É, o do Palmeiras. Então vai perder o Palmeiras e o São Paulo ganha. Relaxa, que é isso que vai acontecer.